Graça e paz, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, Bispo Ademir, Santiago da Igreja Missionária Fogo para as Nações. Estamos aqui essa noite, estava aqui meditando na palavra, minha esposa está no quarto e eu estou aqui no livro da minha meditação diária. Me encontro muito feliz por ter conseguido acabar de ler a Bíblia toda ainda esse ano. Consegui, para a glória de Deus, com muita perseverança, com muita luta, que não é fácil você ter compromisso com a palavra de Deus, lutar para pôr ela em ação. Não basta ser só um conhecedor, temos que praticar a palavra e não é uma matéria fácil. Hoje eu entendo isso plenamente. Mas estamos aqui, consegui virar, louvado seja Deus. Eu acabei o Novo Testamento todo esse ano ainda, eu acabei, estou na 9ª vez, para a glória de Deus. Estou no livro de Êxodo, no capítulo 13. E eu estava aqui pensando, vou fazer uma pipoquinha, vou assistir um filme. Jesus falou, não, você vai ministrar a minha palavra na banda Sub Calamaia, porque eu tenho vitória para dar à minha igreja, para aqueles que ouvem e colocam em prática a minha palavra. Então, se você se encontra dentro dessa palavra, em obediência a Deus, em sujeição à liderança, se você se encontra sujeito aos liderados, que são os líderes de conjunto, receba da parte de Deus essa bênção para a tua vida, porque é milagre, meu irmão. Você, no pleno século XXI, receber instruções do Espírito Santo e permanecer firme, o qual muitos, infelizmente, abriram mão da chamada, desistiram da caminhada, mas você permaneceu de pé. É como eu sempre digo, como diz o mestre pastor Jorge Santos do Portão de Ferro, num hino, num corinho de fogo, eu tenho 2 CDs dele, que eu comprei na época, da Igrejinha Azul. Eu sou desse tempo. Eu era novo convertido. Em 2008, eu comprei 2 CDs dele e num dos CDs tem a frase no corinho: o segredo da vitória é permanecer de pé. É muito forte o corinho de fogo, ele nos inspira, e tem guerras espirituais que travamos com demônios, que é só com o corinho de fogo mesmo. Não que outros hinos de adoração, não deixa de ser um hino de adoração, isso aqui é os corinhos de fogo, ele tem suas particularidades. Numa guerra, outro louvor tem. O corinho é mistério de Deus e é só quem entende. Tem pessoas que blasfemam, enfim, não estou aqui para falar disso. Eu quero deixar a palavra de Deus no teu coração essa noite, para você que ouve a voz de Deus e coloque em prática a sua palavra. Êxodo, capítulo 13. Louvado seja Deus, não. É Êxodo capítulo 12, perdão. Se eu tiver que andar para o 13, eu vou andar. Mas antes eu quero deixar aqui, amém? O nome da nossa igreja, a Igreja Missionária Fogo para as Nações. Para os irmãos que são do Brasil, para os irmãos que são da Espanha, de outras nações que dominam o espanhol. Igreja Missioneira Fogo para as Nações, para os irmãos que são do USA, Estados Unidos da América, Missionário Fari Dotenatius, Bishop Ademir and Bishop Jessilane, que é a minha esposa, amém? Mariette, minha esposa. Igreja Missionária Fogo para as Nações, para os meus irmãos do Brasil
e outros estados do Brasil. Deus abençoe a todos os de Santa Catarina. Tem nosso pastor Márcio, Marco, né, Santa Catarina, alguns irmãos de Pernambuco, alguns ali de Maceió, enfim, região dos Lagos, Bangu, Niterói, tem pastor de Niterói, né, os irmãos que nos acompanham. O nosso ministério é humilde, é pequeno, mas o importante está aqui, que é Jesus, é o seu Espírito. E eu quero deixar essa palavra, mas antes quero estar fazendo uma oração para que Deus venha abençoar a nossa vida e usar a nossa vida para que haja uma edificação para aquele que nos ouve. Amém? Soberano Deus, Pai de misericórdia, são exatamente 10h56 da noite. Que o Teu Espírito, Senhor, venha trabalhar nessa palavra, venha usar a nossa vida como, Senhor, braços de água viva, na Badassub, Naraçaio, para que aonde ela alcançar, a Tua palavra ela não volta vazia, ela vai seguir o caminho que apraz a Ti e vai prosperar para aquilo que foi enviado. Eu entrego nas Tuas mãos os ouvintes, os que vão ouvir e os que vão ouvir fora dessa nação chamada Brasil, alcançando outras terras. Nabadu Cianto Calamaia. Deus, eu entrego nessa noite, como de contínuas terça-feira e sexta tenho apresentado a Ti, todas as encruzilhadas, Elemaraçaio, Nubinaraçarábia, todas as encruzilhadas, Jardim América, Vigário Geral, os bairros adjacentes. Eu entrego o Rio de Janeiro, todas as encruzilhadas de cada nação do Brasil, na Subcome, Naraçaio, as árvores, as gramas, para os trabalhos que são apresentados a demônios, Senhor, a espíritos malignos que maquinam mal contra a raça humana, contra teus servos, contra o morador da rua, esses trabalhos macerados com canjica, com pipoca, com imagem, pendurados num pano branco amarrado numa árvore, imagens na grama, trabalho, Senhor, com o cabrito, com a metade, sem cabeça, sem a cabeça na outra encruzilhada, próximo, Senhor, a 1 quilômetro, que o Senhor venha repreender os trabalhos com cabeça de cera, trabalho, Senhor, com abóboras, com sangue. Deus, eu entrego nas Tuas mãos cada trevo em cada parte do Brasil, na Sarábia, toda a obra, toda a pestilência do inferno, tudo, Senhor, que vem para denegrir a imagem do servo de Deus, da serva de Deus, Pai, as pastoras, as bispas, apóstolas, os apóstolos, pastores, missionários, missionária, todo o cargo eclesiástico masculino e feminino, membro, os que Senhor, o Senhor aceitou por hoje, que no culto de adoração o Senhor recebeu, porque é bem verdade, na banda Subcome Naraçaio, como está escrito em João, no capítulo 15, acho que é verso 16, ele está escrito, Senhor, que o Senhor nos amou primeiro, Pai. 14, que o Senhor nos amou primeiro, antes de nós os amassem. O Senhor nos amou primeiro. Então, é o Senhor que nos recebe. Pai, fomos enxertados na oliveira verdadeira. Que o Senhor abençoe o povo do Brasil. Também em especial entrego essa guerra fria, essa guerra que é permissão sua, para, Pai, tocar, Senhor, no povo de Israel, que não te tem como Senhor, na Badassai, mas que vivem nos velhos rudimentos do mundo. Pai, que o Senhor venha ter misericórdia de Israel. Também entrego o Hezbolá, entrego a Síria, entrego o Irã, entrego o Hezbolá, entrego, Pai, todos são sementes de Abraão, não tem como eles negar essa palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, que o Senhor tome as nações vizinhas, abençoa, Pai, esse momento, que o Senhor seja conosco essa noite, para a glória do Teu nome.
Êxodo capítulo 12. Aqui dia de cultos, terça-feira a partir das 19 horas e sexta-feira às 15. Rua Plutão, número 152, Vigário Geral. Amém? Na terça-feira estamos na campanha Cartas de Afronta, que se encontra no livro de Isaías 37, 14 a 17. Quando o rei Ezequias ele é afrontado por Senaqueribe. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E na sexta-feira é 2 Samuel, capítulo 6. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a arca está depositada na casa de Obed-edom, para que venhamos tornar, fazer uma análise da nossa vida. Sempre me foge o tema da campanha, mas a ideia é essa, trazer à tua memória os tempos que você adorava mais a Deus, se voltava mais ao Senhor, rever os seus conceitos. Com a Bispa Gessilane, amém? Terça-feira, a partir das 19 horas, culto de libertação. A minha esposa não vai estar presente, ela vai estar ministrando na igreja de uma pastora, que é amiga nossa, juntamente com o seu esposo lá. Minha esposa vai estar lá, vou estar aqui, eu com Deus Pai, Deus Filho, pregador, e mais quem quiser apoiar a igreja missionária. Amém? E na sexta-feira, a partir das 15, Rua Plutão, número 152, Vigário Geral. Amém? O portão fica aberto aqui embaixo, é uma oficina, não tem mistério de chegar aqui. Pegou o Uber, junta com 3, 4, 5, vem dando glória para o varão. Êxodo capítulo 12, é uma palavra muito conhecida dos nossos dias, muito pouco ministrada, mas hoje Deus ele me deu essa palavra e eu quero ser objetiva também pela hora, são 11h03, talvez você vai trabalhar, já está até indo dormir, mas procure depois, irmão, procure a Bispa Ademir Santiago, procure no Facebook, amém? Ainda estou sem celular, mas o notebook me ajuda. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Êxodo capítulo 12, assista depois. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Se assim você sentir vontade. Amém? Instrução da primeira Páscoa. Louvado seja Deus. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas e conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito, seja sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, ou entre as 2 da tarde. Amém? E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras. Eu sempre falei ombreira. É ombreiras. E tomarão sangue e poloão em ambas as ombreiras, na verga da porta, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas comerão. Não comereis nada cru, nem cozido, senão assado no fogo. A cabeça, os pés com fressura, e nada dele deixarei até pela manhã. Mas o que dela ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés,
e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei a todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Aleluia. Verso 17. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardeis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. 20. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiro para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de sopo e molhai no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta em ambas ombreiras do sangue, ambas ombreiras do sangue que estiver na bacia, porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Verso 27. Então direis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos primogênitos e levou nossas casas, e livrou nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou o Senhor, como ordenará Moisés e Arão. Assim o fizeram. Por que eu bati o texto? Porque é importante nós passarmos com mais segurança a palavra de Deus. Todos nós conhecemos. Amém? O bispo ainda não tem aquela mente como os pregadores que grava tudo. Então eu gosto de ler para nós frisarmos algumas coisas. Você vê que eu pulei algumas coisas. Porque aqui é a instituição da primeira Páscoa do Senhor. É sabedor de todos, louvado seja o nome do Senhor, que Moisés, ele foi escolhido por Deus para fazer essa obra. E não é fácil você fazer a obra de Deus. Moisés, ele não nasceu numa manjedoura como o nosso Senhor Jesus. Ele nasceu debaixo de muito perigo de morte. E toda chamada, ela tem a sua respectiva responsabilidade. E vendo a história desse homem de Deus, nós tiramos muitos exemplos para quem é de ministério, para quem é membro, para todos nós. Nós tiramos muitos exemplos para colocarmos em nossa vida. Então, nós vemos que Moisés, ele não veio de qualquer maneira. Houve uma história. E quem tem história tem o que contar. Nós sabemos que primeiro vem a história dos patriarcas. Abraão, Isaque e Jacó. Depois que passa essa geração, vem José, que governa o Egito. Acaba-se tudo, o pai morre. Depois, quando você lê Êxodo capítulo 1, eu estou sendo bem objetivo, você vai ver que José vai falecer com 110 anos. Depois toda a tribo vai morrer. Porém, ali ficou uma geração. E levantou-se um faraó que não conhecia Deus. E nem que sabia quem era José. E nem queria saber tão pouco quem era Deus.
ali, se não me falha a memória, o capítulo 5, Deus poderia ter aniquilado o faraó ali. A história diz que Tutsimose I, que é o primeiro faraó, ele faleceu. Depois veio Tutsimose II. Eram títulos que os egípcios davam. É como Senaqueribe. Senaqueribe não é o nome do rei. Senaqueribe era um título dado pelos reis assírios. Para os líderes, era chamado Senaqueribe. Senaqueribe não era o nome dele. Era um título que ele levava, onde a Bíblia ela faz muito isso. Mas eu não quero falar dessas coisas. Porém, é importante. Então, ele vai vir num tempo difícil, porque o povo hebreu crescia. Ali eram várias tribos. Os homens estavam afligindo o povo de Israel. No capítulo 1, o próprio faraó ele vai ficar muito espantado, porque via o crescimento do povo hebreu. Aleluia, na Sarábia. Isso a gente já abre parênteses para dizer que o teu crescimento, a tua maturidade, a tua experiência, sempre vai incomodar quem deixa a experiência dele de lado. A forma que você se coloca para obedecer a Deus, para louvar a Deus no momento de dificuldade, vai incomodar quem se entrega no dia da adversidade. E sempre vão criar frases em cima de você, colocando você como um menino, colocando você como uma pessoa sem experiência, porque você tem coragem de encarar a tua chamada. Você tem coragem de invocar Deus no dia da adversidade. Porém, não foi simplesmente invocar o nome do Senhor. Deus permitiu que Faraó se levantasse contra o povo hebreu, devido ao crescimento, apertar eles. Na verdade, não era só o crescimento. Deus queria ser achado deles. E meditando aqui no livro de Êxodo, o livro que eu estou hoje, eu achei algo muito lindo, que eu nunca me atentei, esses 17 anos e 4 meses de crente que eu tenho. Porque no capítulo 6, olha só que coisa linda, até um assunto, quando eu marquei isso aqui, eu falei, isso aqui é importante de dizer, né? Pregamos a palavra de Deus, é sempre bom meditar, porque o Espírito ele vai extrair coisas que nós não atentamos, por tantas vezes de ler a palavra, tem coisas que teus olhos não vão fixar, mas chega um momento que Deus quer te mostrar os segredos dele. Deus promete livrar os israelitas. Olha só que coisa linda. A minha esposa ela me disse que ela fez um curso básico de teologia e contou para um pastor que ela teve que Deus ele quer ser conhecido do povo. E o pastor dela, na época, isso tem trocentos anos atrás, falou assim, onde é que o Criador vai se deixar conhecer pela criatura? Aí eu vejo que esse pastor não lê Bíblia. E se lê, conhece e esqueceu alguma coisa. Irmão, se nós, não importa quantas vezes você medita na palavra por dia, quantas horas você fica, se você não guardar e está sempre ali nos livros que o Espírito te guiar para ler, ou você mesmo, não vou lá, porque vira e mexe eu estou lendo, eu gosto muito de falar de Davi, né? Eu quase não prego o livro de Gênesis, eu vou bater o livro do Gênesis. Então, nós ficamos relembrando as passagens para que fiquem vivas, para que Deus nos use, não sejamos meros repetidores de textos. Por isso nos dedicamos à palavra. E isso aqui me veio à tona quando eu li. Capítulo 6 de Êxodo, falou mais, verso 2, falou mais Deus a Moisés e disse, eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Olha aí, como já cai a tese que o pastor falou para minha esposa, que Deus, ele não deixa. Quem vai conhecer o Criador? Na subcominaraçai. Se ele falasse,
si, emina, assúria, calamaia. O que o profeta Isaías disse, quem pode sondar a mente de Deus? Deus mesmo, ele vai dizer para o povo do Reino do Sul assim, as minhas pisadas são mais altas que as vossas, e os meus pensamentos maiores que o pensamento de vocês. Eu daria até um like para ele, mas aqui Deus está dizendo, eu apareci a Abraão e Isaac já comeu Deus. Na banda sai, isso aqui foi um manto forte que Deus me deu. Esses homens tiveram experiências profundas com Deus. E o próprio Moisés vai escrever, o Senhor lhes, pelo meu nome, o Senhor não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu concerto com eles para lhe dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, no qual foram peregrinos. Então, ainda faltava coisas, irmão. A experiência com Deus é coisa profunda. Aonde o próprio Senhor vai se manifestar com Moisés numa sarça que não se consumia. Não é só o fogo em si. Eu até falei isso aqui uma terça-feira, que o anjo do Senhor estava no meio dela. Ele era o fogo. Essa é a bandaraçaia. A presença de Deus é muito gostosa, né, meu irmão? Louvado seja Deus. Então, Deus, ele quer ser conhecido. Ele quer que você busque não só as mãos, o que ele pode te dar, mas você venha buscar a presença do Senhor, venha conhecer mais a Deus. Deus sempre quer que você se envolva com Ele. Deus sempre quer que você se volte e obedeça a sua voz. Voltando para o texto, capítulo 12, onde nós estamos lendo aqui, a primeira Páscoa, a instituição da Páscoa, louvado seja o nome do Senhor, na Badassub Cominaraçai, aonde Deus, ele já tinha abatido o faraó, né? Ele fala no capítulo 5, Moisés vai lá falar com ele, mas eu vou endurecer o coração dele. Moisés esquece por alguns momentos que Deus vai falar com o faraó e vai endurecer o coração dele. Louvado seja o nome do Senhor, porque vai chegar uma hora que Moisés vai falar, Senhor, tem misericórdia do povo de Israel, porque o Senhor está permitindo isso. Ele esquece do que Deus fala para ele. Deus falou assim, olha, eu vou endurecer o coração dele. Você vai lá falar com ele, mas eu vou endurecer. Então ele esqueceu. Isso acontece, irmão, com a minha vida e com a tua vida. Quantas vezes Deus fala assim, eu sou contigo, eu te protejo, eu te guardo, você é meu escolhido. Aí a luta vem, daqui a pouco tá a gente falando, meu Deus, que guerra, a gente esquece, irmão. Então o Espírito nos lembrando, sabe o que nessa hora? Para você não se exigir muito. Não se exija muito. Louvado seja o nome do Senhor. Não se cobre muito. Cada um fique na medida da fé. Ai, poxa, eu podia ter feito isso. Não, irmão, não fica fadigado, não. Se você um dia estiver pregando, troca o nome do profeta e alguém vem querer te questionar, não briga, não fala nada, irmão. Todos nós erramos. Não tem como o ser humano fugir disso. A palavra humus vem de terra. Ser humano. Nós somos um ser feito de terra. Nós somos totalmente falíveis, irmão. Nós não somos anjos, não. Nós somos seres humanos, ser feito de terra, com um sopro de eternidade dentro da nossa vida. Não se exija muito. Faça tudo na medida da fé. Não fica se cobrando muito, senão você vai se tornar uma pessoa chata. Se você se cobrar muito, você é o espelho da glória de Deus. O que você vai fazer? Você vai exigir muito dos outros. E a obra de Deus, ela não pode nem ser feita dessa forma. A obra de Deus, ela precisa ser feita com moderação, com paciência. Que isso eu vou falar sem medo de errar. E não tenho vergonha de falar isso, não. Tem 1 ano que eu sou bispo, pela misericórdia de Deus, eu e minha esposa. Agora que Deus está me ensinando a ter essa visão. Meu irmão. Ele usou um vaso há muito tempo, dizendo para mim, estava usando para minha esposa, o varão mandou me chamar em cima do altar.
Falou, Deus vai te ensinar a ser líder. E está ensinando e nós estamos aprendendo. Né? Fugir de discussão, fugir de disse-me-disse, de contendinha de meninice, fugir de eu sou, porque lá você não tem, porque eu tenho, meu pandeiro é mais bonito, a minha roupa é mais bonita, tu anda, parece que está dentro de um saco. Meu irmão, Jesus não nos chamou para isso, não nos chamou para isso. Jesus nos chamou, ide e pregoai o evangelho, pregar a palavra de Deus como nós estamos fazendo aqui essa noite. Então Deus, Ele quer que buscar, Ele quer intimidade, Deus quer que você o busque, Deus quer que você o encontre. Amém? Oséias no capítulo 6:1 diz, para conhecer e procurar conhecer, sempre, irmão, nós temos que ter essa sede de buscar a palavra, de buscar a presença, de ser submisso a Deus, ser submisso à liderança. Irmão, o dia que você ouvir qualquer palavra, seja de quem for, que nós não temos que nos submeter a uma liderança, que nós não temos que obedecer, Paulo ele falou que seja anátema, é maldito, irmão. Deus não está falando, não. Deus quer que você seja um cristão obediente, sim, que obedeça ao teu líder, sim. Tem muita gente que está com a mente lelé, não está legal. Precisa meditar na palavra e entender que Deus ele quer que você o busque. Deus quer ter um relacionamento mais forte com a tua vida. Então, eu estou dizendo que nós temos que estar atentos ao que Deus nos fala. Logo no capítulo 12, quando nós lemos os primeiros versículos do capítulo 12, a primeira instituição da Páscoa, você vê claramente, louvado seja Deus, falou o Senhor a Moisés e a Arão, para fazer o quê? Para falar à congregação de Israel, dizendo, tome cada um para si um cordeiro, ou seja, aqui fica bem claro a atenção que o líder deve ter, a sensibilidade para ouvir a palavra de Deus, para passar para o povo. Meu irmão, não tem como você fazer a obra de Deus, irmão, estar no templo é obra sim. Você precisa entender isso. Se isso aqui não for fazer a obra de Deus, eu não sei o que é. Nabadassai. Se isso aqui não é fazer a obra, eu não sei o que é. A Bíblia diz que aquele que lança a mão do arado não está apto. Ou seja, isso aqui é o arado de Deus, é obra mesmo. É obra de Deus. E se eu parar, ele me arrebenta. Então é obra, você precisa entender isso. O que Deus coloca nas suas mãos, faça o melhor possível e cuidado com o que você ouve. Porque a obra de Deus é no templo, a obra de Deus é na assistência social, a obra de Deus é você evangelizando, a obra de Deus, tirar uma pedra da calçada. Eu lembrei que quando eu preguei a primeira vez, tirar pedras da calçada, limpar a calçada é obra. Tudo que você fizer, você vai dar contas a Deus. Então tudo que tu faz, seja no templo, seja lá fora, é a obra do Senhor. E se nós fizermos de qualquer maneira, nós somos o quê? Hipócritas. Deus não se agrada. Maldito é o homem que faz relaxadamente. Então você tem que colocar amor e meditar mais na palavra, para você não sair por aí comendo qualquer coisa. Louvado seja Deus. Então, Moisés teve que ouvir de Deus para passar do povo. O que acontece? Muita liderança já não ouve mais nada. Muita liderança está cega espiritualmente. Já não sabe nem o que passa para o povo. Está desorientado. Está sem a orientação do Espírito Santo. Inventando coisas dentro do templo. E eu vejo um líder sem direção. O líder sem direção, quando ele perde a intimidade com Deus, ele começa a passar a mão na cabeça do obreiro. Ele não chama a atenção de quem chega atrasado. Ele não chama a atenção de quem não vai na RBD. Ele dá oportunidade para quem
não é dizimista. Tem emprego, trabalha e não é dizimista, ele tem oportunidade na igreja. Eu não concordo. Se você concorda, problema seu. Louvado seja Deus. Aqui nós não temos membros ainda. Tem um jovenzinho que está vindo, louvado seja Deus. Eu creio que a obra vai crescer mais. Já está na África. São muitas congregações lá pela misericórdia de Deus. Mas aqui, se eu souber, o cara trabalha. Não é que eu quero o dízimo dele, que dinheiro não passa pela minha vida. Você pode orar a Deus aí e perguntar a ele. Então, o que acontece? Você pode fazer prova com Deus do meu ministério. Se a pessoa ela é dizimista, ela tem emprego e não é dizimista, ela tem oportunidade por quê? Eu concordo, minha esposa, ela viu um pastor fazer isso e o fulano não gostou não. Ah, mas eu estou em todos os cultos, mas você não é dizimista, você trabalha. A pessoa, ela é o quê? Ela é gananciosa, ela quer aquele dinheiro, sem dinheiro ela não vive. Não é que você não tenha que ter as coisas dentro do teu lar. Você tem que ter as coisas no teu lar. Mas você precisa dizimar. Então tem lugar que é assim, a pessoa trabalha, não é dizimista e tem oportunidade. A pessoa usa droga, fuma cigarro, tem oportunidade. A pessoa está debaixo de um jugo de fornicação, tem oportunidade. Eu sou contra também. Sou contra, sim, senhor. Está errado. A Bíblia está dizendo aqui no livro do Êxodo que aqui Deus ele vai anunciar depois a morte dos primogênitos. Aqui ele está dando uma instrução para Moisés. E Moisés vai ter que passar a instrução para o povo. É disso que eu estou dizendo. Então eu estou colocando pessoas que são líderes, que elas passam a mão no pecado. Porque a pessoa, ao invés de dar um dízimo alto, ela tem oportunidade. Está errado também. Pessoas que não dão dízimo têm oportunidade. Porque quem está em pecado, quem fuma, quem bebe, irmão, é a casa do Senhor ou é uma bagunça? Está errado, meu irmão. Não podemos agir dessa forma, não tem condições. Como que eu vou ser um líder omisso? Bispo, essa palavra é muito forte. Sim, porque tem liderança que já não está ouvindo mais. Porque se a liderança ela tivesse na sensibilidade do Espírito, ela ia entender. Existem alguns casos, pela necessidade da obra, aí sim, o casal, eu vou explicar um negócio aqui, que eu sei que não agrada a muitos líderes. Uma coisa é a pessoa vem do mundo, vem com uma mulher, já está com a mulher há uns 5 anos, aí eles entram para a igreja, eles não são crentes, estão juntos já há um tempão. Aí tem lá os frentes da obra e tem aqueles que já estão ali contigo já há 5 anos, lutando para casar. Aí Deus te toca para botar a varoa para cantar, o varão numa oportunidade. Dependendo da situação da obra, pela necessidade, e se é uma causa dessa forma, você, até pelo Espírito, você pode dar oportunidade. Agora, a pessoa está na presença de Deus, mais de 5 anos, é crente, arruma um crente e mora com ele, aí não. É fornicação. Já está há 5 anos, tem condição de casar, que agora o casamento é gratuito. É só você arranjar um documento, né? Isenção para casamento, eu e minha esposa arruma. Tanto lugar agora a gente conhece um monte de pessoa que trabalha com isso. Aí tem a oportunidade de casar, se não se casa. E o cara é crente, já há um tempão, conhece a palavra, se ajunta com uma mulher, vai vivendo, ó, a boca rota. E a liderança da igreja tem que aceitar? Claro que não. Não pode. Já está um tempão, já é diferente.
de um casal que já vem fora e já está um tempão na igreja lutando para casar. Onde o pastor vai acompanhar, pela necessidade até pode. Agora, se o pastor também não quiser, ele não vai dar. Ah, bispo, mas aí se levar para esse lado, aí, né, aí vai embora. Irmão, sinto muito informar que vá. Ah, mas são almas, mas estão juntos tanto tempo, não casa por quê? Qual o problema? Sabe por quê? O líder da igreja está ouvindo o que o Espírito está falando. Se você der, vai acomodar, não vai querer se casar. Ah, mas aí eu vou sair. Ah, saia. Fazer o quê? Ai, bispo, essa palavra é muito dura. Ai, eu nunca vou congregar aí. Não congrega. Não precisa. Por quê? A palavra de Deus, ela é santa ainda. É ela que nos limpa. Jesus disse assim, lá em João, louvado seja Deus, capítulo 7, capítulo 6 por 7, 7 por 8. Não chamei eu vós 12? Em alguns a minha palavra está, e vós sois limpos pela minha palavra. Apenas um, a palavra não habita. Ele vai dizer que um deles é o diabo, justamente que não recebia a palavra de Deus. Ouvia e não dava crédito, tanto que foi o traidor. Então, quando o líder ele está focado na obra, quando o líder sabe o que é verdade, ele não se importa com dinheiro, ele não se importa se a igreja vai ficar cheia ou vazia, ele vai ensinar a verdade. Dou o que doer, meu irmão. Podem dizer que eu sou grosso, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Irmão, a obra de Deus ainda é santidade. Se algum em outro lugar trabalha de qualquer maneira, problema dos líderes de lá, eles vão dar conta para Deus. Aqui nessa igreja, ninguém faz a obra de qualquer maneira, não. Não faz, não faz. Porque o peso vai vir sobre mim e sobre a minha esposa depois. O peso vai vir sobre mim e sobre ela. Se a gente deixar qualquer um botar a mão aqui suja para fazer a obra de Deus. E se fizer com a mão suja, Deus mesmo arranca. Com raiz e tudo. Moisés ouviu o que Deus falou e passou para o povo. Aí ele vai dizer, nenhuma coisa levedada comereis. Ele vai mandar pegar o número de... louvado seja Deus. Ele vai mandar pegar o cabrito ou o cordeiro, né, por número de família. Vai mandar assar no fogo. E eu quero falar sobre isso também, que é muito importante. Que tem uma história que perpetua no Brasil, que na Páscoa, que o povo bota coelho, ovo de chocolate, essas baboseiras. Tudo historinha fiada. História fiada. Que não pode comer nada com sangue, que não pode comer carne. Comer com sangue não. Louvado seja Deus. Errei aqui. Não pode comer carne. Amém? Louvado seja Deus. Não pode comer carne. Só pode comer peixe. O peixe não tem sangue não, né? O peixe move sem sangue. Então, o peixe também não pode. Meu irmão, há uma confusão teológica terrível com isso. Que a mesma Bíblia minha é a mesma Bíblia do outro lado. Se a Bíblia diz para você comer a Páscoa e assar a carne no fogo, se é para andar dentro da palavra, você pode fazer churrasco sim. Na Páscoa e comer carne. Isso é para crente. O mundo faz o que eles quiserem, bebe cerveja, que é errado, mas não pode ser nada levedado. Não pode ser mal passado, tem que ser assado. Então não é pecado você fazer um churrasco na Páscoa, pela palavra de Deus. Amém? E a Bíblia vai dizer aqui, quando eles fizerem isso, esse ritual que Moisés está ouvindo e passando para o povo também tem que estar atento para ouvir e obedecer. Eu vou chegar lá. Assim comereis os vossos lombos, assim, pois, o comereis. Os vossos lombos cingidos, sapato na mão, vosso sapato nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Agora,
O que isso quer dizer? Isso é uma linguagem figurativa. A necessidade de uma obediência rápida e restrita. É uma linguagem figurativa. Amém? A necessidade de uma obediência rápida. Comereis os vossos lombos cingidos, vestido, adornado, sapato nos pés, cajado na mão, porque você guia. Louvado seja o nome do Senhor. E comer apressadamente. Por quê, bispo? Mas é a Páscoa, o povo vai celebrar o Senhor no deserto. Só que o inimigo está vindo atrás. Por isso, tinha que ser rápido. Aqui, aí tiveram que se apressar um pouquinho. Louvado seja o nome do Senhor. Aí depois vai ser um estatuto perpétuo. Amém? Louvado seja Deus. E o que sobrou? Aí pega, tomar um molho de sopa, uma planta, e molhar no sangue. Quando mata o bicho, separa o sangue. E vai passar nos umbrais da porta. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará a ferir os egípcios. Porém, quando vê o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. 26. E acontecerá que quando os filhos de vós disserem, que culto é este vosso? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou. As nossas casas, então o povo inclinou-se e adorou. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui houve obediência e submissão. O líder, louvado seja Deus, o líder teve que ouvir de Deus para passar para o povo. Isso dá pano para manga, essa palavra mesmo. O líder tem que ouvir Deus. E nesse tempo do fim está difícil. É umas coisas estranhas que pregam, umas coisas estranhas que ensinam. E o povo absorve. Louvado seja o nome do Senhor. E nós, como líderes também, nós temos que explicar o certo. Por isso eu sempre bato na tecla que todo líder deve ter a palavra de Deus como primazia na sua vida e não achismo. Existem coisas que são pessoais. As pessoas pegam as coisas pessoais e colocam para o povo comer. Eu acho que a pessoa deve se autoanalisar. Aqui se prega para haver uma edificação. Tito combatia líderes que torciam o evangelho. Timóteo pregava contra líderes que torciam o evangelho lá em Éfeso. O apóstolo João escreveu cartas às igrejas da Ásia, muitas cartas, para mostrar que havia pessoas que chegavam em algumas congregações e não aceitavam os outros missionários, só ele queria ser o cara. Falsos líderes. E líderes que não tinham mais experiências de ouvir a voz de Deus e torciam o evangelho de Cristo. Então, como líder de congregação, eu tenho que dizer a verdade. A obra de Deus, ela é feita, tanto na congregação como lá fora. Porque naquele grande dia, nós vamos dar conta de tudo. Tudo que você faz. Se eu fizer qualquer coisa dentro do templo, ensinar uma palavra errada, se eu for aqui, se eu tiver de soberba, julgando alguém aqui, Deus vai cobrar de mim. Então, tudo que você faz para Deus é obra, tanto dentro da casa como fora da casa. Eu não posso apresentar minhas mãos vazias. Agora, se é pessoal, é a pessoa e Deus. Aí, é cada um seu cada um. Agora, a minha obrigação é ensinar você a verdade. A obra de Deus é feita no templo e fora. Agora, você tem que saber aonde Deus te quer. Por isso, Moisés estava atento à voz de Deus. Eu sei o que Deus quer de mim. Ele não quer que eu fique nem no templo. Meu negócio é lá fora, mas é o templo de Deus. E eu creio que um dia essa congregação vai marchar para a África e entre outras nações do mundo.
porque é a promessa que Deus tem para a nossa igreja. Aqui a sala foi consagrada ao Senhor, é a casa de Deus. E há quem diz que não é nada. E é assim que é a obra de Deus. Então é obra. Está incomodando o inferno, está incomodando pessoas. A obra de Deus faz isso. Ela incomoda. E nós temos que aprender a lidar com essas coisas. Não tenha medo, irmão, se as pessoas vão gostar de você, se as pessoas não vão gostar de você. Só saiba de uma coisa: quem te chamou é fiel para te guardar de toda a má obra de qualquer homem que se levanta contra a tua vida. Podem te caluniar, podem querer você preso, podem querer te matar. Já fui jurado de morte 2 vezes. Você não quer me matar, quer dar tiro, quer fazer acontecer? Cadê? Estou aqui, ó. Para a glória de Deus, irmão. Nós temos que saber como nós estamos nos sendo conduzidos. Se pela nossa vontade, pelo nosso conhecimento, se pela voz de Deus. Moisés ouviu, recebeu de Deus, passou para o povo. E o povo obedeceu. Fez tudo que Moisés passou para eles. Hoje é um problema sério dentro de muitas congregações. Não vou generalizar, eu costumo dizer isso porque na internet temos que ter cuidado para ministrar a palavra de Deus. Não é soltar flecha nem espada na cara de ninguém, no lombo de ninguém. Aqui nós pregamos a verdade. Existem sim muitos líderes omissos, como o sacerdote Eli, que os filhos cometiam coisas execráveis no templo com mulheres e ele passava a mão. Existe líderes assim, existe. Covardes e medrosos, tem medo de perder, não zela pela santidade de Deus. Como existe outros da minha linha, não aceito o errado. Ninguém é perfeito, irmão. Não estou dizendo que o cara tem que entrar aqui com 6 asas. 2 no pé, 2 nas costas e 2 no rosto. Não é isso. O que é certo, é certo. O que é errado, é errado. Há uma diferença. O que é santo e o que é profano. O que é limpo, o que é sujo. Caminho de vida, caminho de morte. Então, sempre se apresentarão 2 opções na minha vida. Ou eu sou um líder que prego e vivo o que eu ensino, ou eu sou um líder que prego, mas não vivo nada do que prego e passo qualquer lambança. Priorizo pessoas que têm dinheiro, priorizo pessoas que têm casa bonita, que dá cesta básica na minha igreja. Aí eu deixo eles fazer o que eles quiserem. Roupa indecorosa, roupinha apertada, curta, e o líder fica lá. Deus quer a alma, não. Deus quer a conduta. Deus quer pudor e modéstia. Deus não quer pessoas de qualquer maneira. E muito líder vai pagar o preço no fim dos dias por causa dessa conduta. Aí ele não recebe de Deus, coloca a vontade dele, passa a mão em todo mundo e a sua vitória, nada disso. Nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra. Nós estamos vivendo os últimos dias. Quem gostar de você tem que gostar de você por aqui, ó. Se não tiver palavra, irmão, sai fora enquanto é tempo. Você não é melhor do que ninguém, mas você é o referencial para alguém. Sempre tem alguém que vai dizer que você pregou bem? Sim. Poxa, você prega a palavra. Vai ter alguém, não estou dizendo que você não vai receber elogio, vai. Ninguém combate um elogio. Mas quando alguém vem falar, poxa, você falou assim, assim, errado aí. Não, porque eu sou líder de igreja, não. Quando você errar, tem que abaixar a cabeça e dizer, é verdade. Falei besteira, errei. Vou consertar. Isso não acaba com o ego de ninguém. Isso não destrói ninguém, pelo contrário. A Bíblia diz que aquele que se humilha, Deus exalta. Quantas vezes eu passei guerras onde eu errei e pedi perdão. Então hoje, principalmente os líderes, as pessoas que são frente de obra, reconhecer que errou é uma dificuldade. Misericórdia. Misericórdia. Só o que ele fala está certo. Só o que ele acha está certo. Se você for falar alguma coisa, fica até com raiva de você. Ou manda uma indireta pela internet. Hoje está assim. Então,
Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, diz que nesses tempos muitos não suportarão mais essa doutrina. Ou eu faço a obra certa, ou naquele grande dia eu vou pagar um preço muito caro. Eu estava com essa mensagem aqui, que eu sei que é muito forte, mas eu tive que deixar. Foi o que Deus botou no meu coração, que o líder recebe de Deus para passar para o povo. E o povo ouve a voz do líder para fazer o que ele falou na direção de Deus. Aí o que acontece? Pegaram o cabrito certo, separaram pelas pessoas certas, para as famílias certas, celebraram, estatuto perpétuo, agora vocês vão ter que fazer isso, de tanto em tanto tempo, entre março e abril, mês de Abib, e o povo foi seguindo as instruções do líder. E quando o líder recebe de Deus, ele vai passar uma mensagem de Deus, e o povo ouvir, a congregação vai ser sempre forte. Não vai ter espaço para rebeldia, não vai ter espaço para pecado. Agora, se for uma liderança omissa, misericórdia. Quando ele, sacerdote, ele transgride, passa a mão na cabeça dos filhos, sabe o que acontece? Deus usa o pequeno Samuel, cujo uma mulher dobrou o joelho e falou: se me deres um filho varão, lhe darei por todos os dias na casa do Senhor. E esse garoto recebeu o mistério de Deus, ouviu a voz de Deus e entregou para ele, e entregou com uma sentença: eu vou cortar o braço da tua casa. E Deus cumpre, irmão. Não ficou ninguém da linhagem de Eli. Foi tudo exterminado. Tudo morreu. Por quê? Não ouviu de Deus e deixou as coisas a lá vão ter. As congregações que estão assim hoje, infelizmente, irmão, já caiu, já quebrou o pescoço e não quer se consertar mais com Deus. Então, essa mensagem é para você, líder, que passa a mão na cabeça do obreiro, passa a mão na cabeça dos membros, deixa a obra levar. Vigia, Jesus vai cobrar de você. Vigia, não seja omisso, não tenha medo. Ah, mas aí pode ir embora, deixa aí. Melhor deixar aí do que você pagar preço. Você pode chamar num gabinete que você conhece a palavra de Deus, que nós temos que exortar, nós temos que repreender. Jesus só açoita e repreende a quem ele ama. Livro dos Hebreus. Ele só açoita e tem por filho. Agora, aquele que recebe exortação é açoitado e não quer ouvir, não quer obedecer, é bastardo. É a Bíblia quem diz, não sou eu. Eu sei que muitos não gostam de ouvir uma palavra dessa, mas foi assim que eu aprendi, meu irmão, com os meus erros. Então, como líder hoje, eu não posso ser omisso nem baixar minha cabeça. Eu tenho que lecionar e pregar a verdade. Não podemos ser omisso e nem ficar fazendo acepção de pessoa. Amém? Deus abençoe tua vida. Medita aí, Êxodo capítulo 12. Moisés recebeu de Deus, juntamente com seu irmão Arão. Passou a instrução para o povo viu o que Moisés e Arão falou, colocou em prática e a morte passou por cima. Por que tem muita gente morta? Porque estão fazendo suas próprias vontades. Tem sombra que está vivo, mas está morto. Oxalá fosse morno ou frio, quente ou frio, porque és morno, vomitar-te-ei. Então tem que se achar, tem que obedecer à voz de Deus, passar para o povo e fazer com que o povo obedeça pela palavra de Deus, porque não é por força, nem por violência, nem com espírito enganador. Nós temos que ser a verdade de Deus, nós somos carta lida. As pessoas observam a nossa vida. E hoje o povo, infelizmente, está levando o evangelho muito de qualquer maneira. E isso não agrada ao Espírito Santo. Amém? Deus abençoe tua vida. Está fazendo mais uma oração. São 11h50. Amém? Pai eterno, Rei da Glória, eu entrego, Pai, cada líder nas tuas mãos essa noite, que eles venham receber do teu Espírito, passar para o povo também entender, obedecer, para que a morte espiritual não alcance essa congregação, não alcance esse líder, não alcance a minha vida, porque enquanto estamos nesse corpo terreno, nós somos passíveis de errar, de falhar, de transgredir. Todos nós, Senhor, que somos líderes, que a tua misericórdia esteja sobre a nossa vida, sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa. Abençoa essa noite. Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Amém? Cultos terça-feira a partir das 9 horas.
de Libertação, Rua Plutão, número 152, Vigário Geral, sextas-feiras, a partir das 15 horas. Amém? Culto hora nona com a Bispa Gessilane. É tempo de rever os nossos conceitos, 2 Samuel, capítulo 6. Rua Plutão, número 152, Vigário Geral. Amém? Deus abençoe tua vida. Se quiser dar uma mensagem, um message, pedir uma oração, deixar aí o teu pedido de oração, fica à vontade. O meu é Bispo Ademir Santiago, da minha esposa Gessilane Santiago. Eu estou para trocar, sempre esqueço para botar Bispa Gessilane Santiago, mas busca lá, Gessilane Santiago. Você vai encontrar o Facebook da minha esposa. Fazemos a obra de Deus na congregação e fazemos a obra missionária também. Amém? Nos bairros, cidades, aonde Deus nos levar, a obra de Deus vai ser feita para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe teu fim de ano, que Deus abra as portas, te dê vitória, e o seu rosto ilumine sobre ti, e Ele tenha misericórdia de ti. Amém?